noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Aos senhores e senhoras que se encontram conosco aqui no salão, com nossos amigos ouvintes da Rede Boa Nova e aos nossos queridos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais, o YouTube e o Facebook. Vamos deixar o nosso clima mais em paz do que ele já está, porque ele já foi previamente preparado, e fazer uma prece interna, com a nossa mente ligada a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nossos amigos mentores dessa casa maravilhosa, rogando a eles que nos traga a luz, a paz, a saúde e a bondade. Que todos esses bens que Deus, nosso Pai, sempre nos deixa, recaia sobre nós, nos fazendo pessoas melhores, mais dóceis, mais fraternas e seguindo o caminho de luz do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Empatia e Família Universal, que é uma pesquisa livre. E o companheiro que vai explanar, falar sobre esse tema hoje para nós é o Eduardo, a qual nós pedimos vibrações para que ele seja feliz na sua palestra. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos inspire, nos abençoe. Que todos os seus mensageiros celestes estejam conosco neste instante, para que a gente possa usufruir dessa paz, dessa consciência, dessa sabedoria. E que também possamos transmitir estes conhecimentos com clareza e com grande objetividade. Hoje o tema empatia, família universal. Como que a gente pode entender a associação desses dois assuntos, família e empatia? Interessante. Eu também fiquei pensando bastante sobre isso, como fazer o encadeamento das duas ideias, porque o objetivo e o propósito, no fundo, a gente sabe. Mas é preciso que a gente compreenda de forma a que seja natural para a gente praticar o nosso estado de empatia a fim de buscar melhor convívio familiar e, principalmente, evolução espiritual. Então, o nosso propósito hoje estará baseado em fundamentar esses dois conceitos para que a gente possa transitar do momento de que eu não tenho tanta clareza, tanto conhecimento, para um outro momento que agora eu já sei e me falta agora aplicar. Para isso eu vou convidar a todos que estão presentes aqui no salão e todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio, que façam um pequeno exercício de mentalização e de lembrança, de recordação, de quando chegou até cada um de vocês a presença de uma criança nova na família. Talvez até um pouquinho antes, quando começou a gestação, e aquela mãe já começa a ter as primeiras preocupações com o que será do filho que vai chegar, ou da filha, muitas vezes nem sabe qual é o gênero que virá, se virá um menino, uma menina,
e já estamos pensando em como recebê-lo, como vai ser. Claro que não é igual a experiência para todo mundo, porque nós sabemos que tem diversas situações em que uma criança chega para a gente. Situações planejadas, esperadas, situações que não são planejadas, situações em que, de repente, acontece e a criança já chega pronta para um tio, um avô, uma pessoa inexperiente cuidar. Então, todas essas situações nós vamos colocar agora no mesmo barco, na mesma percepção. A criança chegou na família. Aquele momento em que a gente viu aquele bebezinho, aquela criança bem jovenzinha, bem pequenininha, tentando se comunicar do jeito que ela sabe, do jeito que ela pode, chorando, com os olhinhos, né, pedindo comida, pedindo o colo, pedindo um abraço, pedindo carinho, atenção, bem bebezinho ainda. Aquilo é uma ferramenta magnética fortíssima, que por mais que a gente seja reticente e fala assim, não, eu não vou me apegar, né, a gente começa a se envolver com aquela criança, com aquela fragilidade que ela chega, com a falta de proteção, de amparo, não tem condição nenhuma de fazer nada por si mesmo naquela situação. E nós, seres humanos, quando nascemos, somos a espécie mais dependente dos pais ou de um adulto para poder vingar a sua vida. Porque outras espécies, já desde novinho, já começam a se virar logo nos primeiros dias, nos primeiros meses, mas o ser humano, o bebezinho, ele precisa de anos para poder ter alguma autonomia e poder buscar aquilo que está precisando, falar o que está precisando. Então, essa fragilidade nos toca de uma forma que não tem como a gente não se envolver. A gente se fascina, a gente se apaixona, a gente quer cercar de todos os cuidados possíveis para que nada aconteça naquela criança. E depois ela começa a se desenvolver, começa a andar, começa a balbuciar as primeiras palavras, e a gente quer que ela diga o nosso nome, ou que chame mamãe ou papai primeiro. E ela começa a tentar andar, e a gente vai tentando protegê-la para ela não cair, para ela não se machucar, tirando as coisas perigosas do caminho, aquilo que pode fazê-la tropeçar, ou alguma coisa que ela possa ingerir e acabar ficando com algum problema mais sério. Então, a gente tenta fazer de tudo para proteger aquela vida. E essa criança se desenvolve, cresce um pouquinho mais, chega à pré-adolescência e chega à adolescência, em que nós temos contato com uma fase bastante difícil, que esse jovem, ele começa a ter uma série de crises, de questionamentos, querendo se enquadrar na sociedade, se enquadrar no grupo dele, se libertar um pouco da dependência dos pais, querer mostrar que ele também pode ser diferente, que ele pode ser diferente dos pais, do que foram, e alguns conflitos começam a acontecer naquela hora. E assim, talvez nesse momento crucial da nossa vida, começam alguns conflitos internos familiares que vão se estender, às vezes, para o resto da nossa vida. Uma antipatia, uma adversidade, vão falar assim, mas eu sei que ele é assim mesmo, mas ele é teimoso demais, e parece que a gente guarda aquilo e fica com essa imagem, rotula a pessoa, e também o jovem também rotula seus pais como sendo inadequados, autoritários, antiquados, e fica com aquela imagem que, se a gente não tomar cuidado, aquilo vai se perpetuando por tempos e tempos, e a gente vai seguir uma vida adulta sem compreender muito bem o que se passa com o outro, fazendo já uma imagem pré-concebida. E ali começam os grandes conflitos que a gente pode ter em família. E olha que interessante. Agora eu vou pegar esse exemplo, deixar aqui
guardadinho num cantinho, porque depois a gente vai retomar ele. Vamos até uma época no passado, na época que Jesus transitava em Jerusalém, em Nazaré, em todas aquelas regiões, com o seu grupo de seguidores, de discípulos, e saía pregando, e saía falando da lei de Deus, e saía falando sobre o reino dos céus. Num determinado momento, num local um pouco maior, mas ainda fechado, ele com o grupo de pessoas se reunia e estava ali explanando sobre as leis divinas. Mas aí vieram correndo até ele, Tiago e outro discípulo, falando: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aqui na porta e eles querem ter contigo. Então Jesus dá uma parada na fala, estava no meio de uma palestra, de uma audiência, com aquelas pessoas que estavam ali atentas, absorvendo o que ele estava falando, tentando entender qual era a mensagem por trás das palavras. Compenetrados, ele para, porque foi interrompido. E então ele diz, se vira para o público, olha para eles e fala assim: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Olhando para a plateia. E ele se vira para o discípulo e fala: diga que esperem, porque aqueles que estão aqui ouvindo a minha palavra, estes são minha mãe e os meus irmãos. Essa passagem, durante muito tempo, ficou como sendo algumas daquelas passagens estranhas para quem ouve, porque fala assim: será que Jesus não tinha nenhum respeito pela sua mãe e pelos seus irmãos? Será que Jesus, a partir do momento que ele se conscientiza de quem ele é de fato, ele vira as costas para a sua família material e só vai olhar para a sua missão? Se fosse assim, que exemplo seria o mestre para nós? Que tipo de exemplo ele estaria dando para a gente? Virar as costas para a nossa família e agora sairmos em busca da nossa vida e não olharmos mais para aqueles que cuidaram de nós, para aqueles que nos criaram. Quando nós colocamos na doutrina espírita esta passagem dos evangelhos, para que os espíritos superiores nos dessem maiores esclarecimentos sobre o que estava acontecendo ali, nós vamos ter uma explicação diferente. Os espíritos estão dizendo que todos nós, sem exceção, todos, sem exceção, estamos caminhando para a formação de uma grande família universal. Que essa família não está unida pelos laços da matéria, mas está unida pelos laços do espírito. O que significa que está unida pelos seus sentimentos, pelos seus desejos em comum, pela sua vontade de ajudar uns aos outros, e que todos nós, essa grande nação planetária, estamos rumo à formação dessa família universal. Aqueles que estavam ali, ouvindo a mensagem de Jesus, ouviram antes a percepção, tiveram a percepção, ouviram antes a palavra que Jesus tinha. Tiveram a consciência de que nada, quando Jesus estivesse ali falando, nada mais importava ou deveria nos atrapalhar, porque ali estava a essência do conhecimento que a gente precisa para poder evoluir, para poder crescer, para poder chegar aonde nós queremos. Ali estava o néctar supremo, ali estava
todo o conhecimento que a gente precisa para poder sair da situação em que nos encontramos atualmente. Compreender qual é a grande verdade, aquela verdade que nos liberta, aquela verdade que nos deixa pleno, confiante, a fé de que tudo que nos passa na vida tem um propósito definido, que é de nos fazer avançar e evoluir. Aqueles que estavam ali presentes já tinham percebido essa necessidade dessa lição. Então Jesus, de forma alguma, vira suas costas para a família, mas simplesmente ele está dando uma diretriz. Olha, estamos aqui diante da formação de uma grande família universal. Meus irmãos, minha mãe, todos estão aqui. Posto isso, vamos voltar agora naquele lugarzinho onde ficou a nossa família com o nosso adolescente. Vamos entender um pouco como é que se dá o processo de evolução do espírito, e todos nós somos espíritos. Todas as vezes que nós temos uma oportunidade de reencarnar, todas as vezes que nós temos uma oportunidade de nascer na matéria, é fruto de um planejamento grandioso e estratégico, onde nós mesmos, na espiritualidade, participamos para termos esse conhecimento, para termos esse planejamento. Ou seja, conforme as orientações dos espíritos superiores, nós temos participação na família em que vamos ter, naqueles que serão os nossos progenitores e naqueles que serão os nossos descendentes. Se não pelo meio direto, ele acabará chegando até nós de alguma maneira, porque assim foi determinado. Nós tínhamos um compromisso, não foi imposto, foi escolhido. E o propósito disso é para que eu pudesse evoluir. Com essa família? Com essa família. Mas, Eduardo, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com essa família. Parece todo mundo, parece que eu sou um extraterrestre aqui no meio. Cada um fala de um jeito, cada um pensa uma coisa, não tem nada a ver. Tem. Não vamos pensar no superficial, vamos pensar na essência dessa família. Esse adolescente que a gente estava falando ali atrás, que começou o seu conflito, e a família que o recebeu, que aceita o conflito, eu vou chamar de um processo reencarnatório sem consciência da própria reencarnação. Essa família como um todo não entendeu o processo, não está consciente de que ali não chegou uma criança que saiu do zero, que veio de uma mente zerada e que está começando agora. Ali, quem está chegando é um espírito que já teve diversas experiências, que já teve muito contato, inclusive conosco mesmo. E não haveria um propósito diferente se essa criatura chegasse numa família que não existe laço anterior nenhum. Pode acontecer? Pode. Mas não é o que acontece com a maioria de nós. Todos nós criamos laços ao longo das nossas existências. Laços afetivos e laços de desafeto. Ah, mas como é que eu faço um laço de desafeto? Toda pessoa que eu não perdoo, ela continua comigo. É só acontecer alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa, eu já, me conecto com a situação que uma pessoa me fez no passado. Eu não esqueço, eu não desconecto, eu não compreendo o que aconteceu. Eu chamo isso de uma reencarnação sem consciência. Não eu propriamente, mas Joana de Ângeles cita várias vezes o processo reencarnatório de várias pessoas que não têm consciência que estão na reencarnação, só estão vivendo, achando que chegaram aqui à toa e que vão sair assim da mesma maneira. Nós vamos nos comprometendo.
Agora, se eu entendi que esse é o processo e que essa família, esse núcleo familiar, consanguíneo ou não, mas as pessoas que vivem junto, estão num momento conflituoso, eu preciso compreender que antes desse conflito acontecer, existe ali uma história imensa em cada uma dessas criaturas. Cada um tem uma história ali, da qual eu não faço a menor ideia do que ele já passou. E de como ele pode ter interpretado uma frase que eu falei. Para uma pessoa que sempre teve dificuldade para poder se relacionar, e eu tenho mais facilidade, e é uma grande frustração para essa pessoa não conseguir se relacionar, eu chegar para ela e falar assim, não, mas você vai ficar para a titia. Eu posso estar fazendo uma ferida tão grande na pessoa, porque eu não estou entendendo a história que ela está vivendo. Eu não estou entendendo o tamanho da complexidade, do desafio que essa pessoa veio para vencer, se ela quer se relacionar, mas não está conseguindo. E eu fui insensível, e eu marquei, eu feri. Conta uma historinha que um menino gostava muito de ofender as pessoas e ser muito grosso com os outros amigos e com os seus familiares. Um dia seu pai queria lhe ensinar alguma coisa e falou assim, filho, eu vou te dar aqui um toco de madeira, uma caixa de pregos e um martelo. Todas as vezes que você ofender alguém, você vem aqui e martela um prego nesse toco. E tenha consciência disso. E assim o filho fez. Quando o toco estava cheio de pregos, ele voltou para o pai e falou, pai, e agora? Olha quantas vezes eu magoei as pessoas que eu gosto. Ele falou, agora você retira os pregos. Você vai para cada um e pede perdão pelo que você falou ou pelo que você fez. E assim ele fez. Ele retirou todos os pregos daquele toco. Mas o pai alertou, você conseguiu se redimir, mas veja que cada buraco que você fez ficou lá. E agora vai ser um processo para poder curar esse buraco. Por isso que a gente precisa agora entender esse processo de tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com quem a gente fala e como a gente fala. Agora, eu acho que nós estamos prontos para fazer o link com a empatia. A empatia é o processo, hoje já conhecido pela psicologia, pelo desenvolvimento de equipes, pelo tratamento familiar que precisa melhorar o seu relacionamento. Nós vamos dizer assim, tenha empatia com as pessoas que convivem com você naquele processo, naquela casa, naquele ambiente. Mas o que é empatia? Empatia é eu aguentar tudo? Empatia é eu abaixar a cabeça para tudo? Será que isso é empatia? Então o outro pode fazer o que ele quiser? Vamos então começar a definir. Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Mas isso está incompleto. Por quê? O outro pode estar passando por uma situação que para mim é muito fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar, poxa, mas você está incomodado com isso? Pô, que besteira, cara. Não precisa. Né? Olha, isso aqui não é nada. Isso aqui não é ofensa, isso aqui não é nada, é só uma brincadeira. Mas o processo de empatia é eu me colocar no lugar do outro sendo o outro. Agora complicou. Porque para eu poder ser o outro e chegar no mesmo nível que ele está sentindo, eu preciso conhecê-lo. Conhecê-lo de fato. Conhecê-lo profundamente. O que ele sente com relação àquele assunto? O que ele pensa com relação àquilo? Antes de qualquer fala que eu tenha, é importante que eu faça algumas perguntas e esteja pronto para ouvir.
E a gente tem hoje, mais conhecido, 2 tipos de ouvintes. Aquele ouvinte que é passivo, que ele está lá e ele está ouvindo. E muitas vezes, quando a pessoa começa a falar com a gente de um problema que ela está passando, ou de algo que ela pensa, eu já estou aqui elaborando na minha cabeça como é que eu vou responder. Eu já estou elaborando alguma coisa para quebrar aquilo que a pessoa está falando, para ser contra. E aí, nesse momento, eu perdi completamente o meu foco no outro. Eu perdi a atenção que eu tinha que ter naquilo que ele está me falando. Eu perdi, passou. Isso eu não consigo recuperar. Eu preciso voltar de novo e ter o que se chama hoje de escuta ativa. A escuta ativa, ela escuta e pergunta: como é que você está? Poxa, hoje eu não estou muito legal. Mas aconteceu alguma coisa com você? Não, aconteceu. No caminho que eu estava vindo, uma pessoa bateu no meu carro, né? Tudo, poxa, mas e aí? O que aconteceu? Ele tinha seguro? Não, ele não tinha. Tal. Poxa, mas você vai ter condição de arrumar esse carro? Não, eu não vou ter. Talvez eu tenha que deixar o carro em casa, vou ter que pegar condução a maioria dos dias. Talvez ele precisava levar o filho num tratamento médico. Talvez... Gente, eu não sei, mas tantas coisas podem estar lá acontecendo com essa pessoa agora, e muitas vezes eu critico ela porque ela foi grossa comigo no trabalho. Mas eu não estou sabendo o que aconteceu. Eu critico meu irmão, meu pai, minha mãe, mas eu não sei o que eles estão passando por dentro. É muito comum, dentro de casa, a gente não conversar muito. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, que, a meu ver, é muito bom, mas se a gente não sabe usar, as famílias vão se desassociando. A pessoa chega em casa, do trabalho, já não conversa mais, porque os seus parceiros, os seus coabitantes ali, cada um está no seu celular, né? Falando com outras pessoas que não estão ali. Esse processo de empatia é o caminho estreito para eu começar. É difícil, por isso que eu falo estreito, que é uma referência à porta estreita do caminho do céu, aquela que é mais difícil de passar, que a gente precisa realmente se desprender, mudar para conseguir passar por ela. É um caminho difícil, eu parar um pouco, e todas as vezes que eu tiver algum princípio de desentendimento na conversa, eu parar para ouvir. O que será que está acontecendo? E assim, com essa metodologia, que é muito mais fácil falar do que fazer, nós acreditamos que, quando Jesus está falando dessa família universal, é uma família daquelas pessoas que a gente encontra na vida. Às vezes a gente encontra uma na vida toda, que ela olha para a gente, ela já sabe o que a gente está sentindo. Às vezes a gente não precisa nem falar. Ela faz de tudo para que a gente possa estar bem. Ela nos ajuda, ela nos apoia, é nosso companheiro, nossa companheira em várias situações. E feliz é aquele que conhece mais de uma na vida. E aquele que tem uma que consegue manter essa amizade por anos e anos. Essas são as pessoas que fazem parte da nossa família espiritual, da nossa família universal. É isso que nós estamos buscando, a formação dessa imensa família, onde os espíritos têm mais ouvido do que palavras, compreende melhor a situação uns dos outros. Com essa atitude, a gente reduz o número de desavenças, melhora a compreensão, reduz o número de ofensa e menor também a quantidade de necessidade de perdoar, porque eu já entendi. Eu não preciso perdoar alguém que eu já compreendi o porquê que ele fez aquilo. Ele não estava bem, ou é o que ele pensa, ou por trás disso tem uma grande história, que agora eu conheço e tomo posse dela. Na espiritualidade, é muito mais fácil
a gente identificar as histórias dos espíritos. Mas aqui, a nossa missão como encarnados é aprender a ouvir ativamente o nosso próximo. Para encerrar, eu quero só citar uma passagem de um capítulo do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo se chama Pais e Filhos em Conflito, e eu só vou falar os dois últimos parágrafos, porque ali é que está a essência. Se trazes contigo esse ou aquele familiar em conflito, ou se te encontras à frente de pessoas difíceis, nunca te irrites nem condenes. Ama-os do jeito que estão e ore por eles, agradecendo-lhes a presença e respeitando-lhes as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por vós, cuidará deles também. É que nem eles, nem nós, fomos criados para o cativeiro afetivo, mas sim para sermos responsáveis e livres, de modo a trabalharmos conscientemente no aprimoramento de nossa vida ante a sublimação do amor imortal. Emmanuel está dando a orientação. Diante das situações de conflito, respeita o pensamento do outro, porque nem ele nem nós fomos feitos para sermos presos a um pensamento ou a outro. Nós fomos feitos para sermos livres e responsáveis pelas consequências do que nós fizemos. Então respeitemos, porque ele tem o caminho dele. E que ele continue no caminho dele. Se ele tiver que aprender alguma coisa por isso, deixemos. Ele aprende, e nós também. E assim, de erro em acerto, a gente vai aprimorando a nossa existência. Vamos aprimorando a nossa vida. Sem essa coisa de, minha família acaba comigo, eu não aguento, eu tenho que carregar todo mundo nas costas. Se eu não aconselhasse todo mundo estaria perdido. Calma, gente. Ore para que ele seja bem inspirado, mas respeite a sua decisão. Não é à toa, talvez, que hoje nós vemos pessoas tão maduras ainda convivendo com os pais, buscando proteção, tão desamparado diante de uma dificuldade da vida, dificuldade de ter um emprego, de se sustentar. Deixemos. Se eles forem errar, aprenderão, mas que eles contem com o amparo divino e com a nossa prece. Se acontecer alguma coisa, estaremos ali para amparar, mas confiemos que cada um de nós tem uma luz divina dentro de si, que vai nos guiar, que vai nos orientar. A gente só precisa ter fé e confiança de que essa luz divina realmente faz parte de cada um de nós. Vamos todos caminhando para essa grande família universal. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ampare. Eduardo, por gentileza, suas considerações finais. Eu deixo sempre uma mensagem que possa nos orientar para buscarmos mais conhecimento daquilo que nós tratamos aqui, hoje. O livro O Consolador, que foram perguntas respondidas por Emmanuel e outros espíritos, psicografadas pelo Chico, tem muitas perguntas e respostas, principalmente no âmbito da família. O livro Pão Nosso, que eu retirei essa citação, são mensagens que podem ser lidas de forma rápida, diariamente, para esclarecer e nos iluminar. Com essa busca da iluminação, a gente fica mais em contato com esses mentores espirituais. E fica muito mais fácil
da gente ter a lucidez e a inspiração na hora de agir. Aproveitemos, a doutrina espírita está aí. São inúmeras obras, não precisamos ler todas para podermos ter todo o conhecimento, mas aquela que chegar a nossas mãos, vamos ter cuidado, atenção e ler um pouquinho por dia, que isso já fará a grande mudança daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Muito obrigado, Eduardo, pelas suas considerações. E depois de tanto aprendermos, de refletirmos, de recebermos essa luz, essa bênção maravilhosa que vem do alto, chegou a nossa vez de doarmos vibrações de amor, vibrações de paz, de harmonia. Então, com os nossos pensamentos elevados, ligados em Jesus, nosso Mestre, nosso Pai Maior, vamos vibrar pelo nosso querido planeta Terra, essa casa abençoada que Deus nos colocou para que possamos aprender, evoluir, corrigir as nossas falhas, enfim, para vivermos em paz, que tenha muita luz, muita fraternidade, muita ajuda para esses países que foram atingidos por esse terrível terremoto, e que abençoe a todos os governantes de todos os países e seus povos, e que saibam cuidar bem das suas nações. Vibrando também por todos os hospitais, principalmente pelos hospitais públicos, vibrando por cada leito de dor, cada leito de UTI, os amigos que estão em hospitais públicos, em macas, mas nos corredores, nem um quarto para a pessoa poder fazer o seu tratamento. Então rogamos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes, para que abençoe a todos esses irmãos, que eles possam, em breve, recuperar a sua saúde, estarem de volta ao convívio de seus familiares e de volta às suas atividades normais. E vibremos por uma pessoa que a gente conheça, que esteja passando por uma grande dificuldade, rogando a Deus para que abençoe essa pessoa com luz, com saúde, com equilíbrio, com paz, e que ela consiga seguir a sua trajetória em paz. E assim, depois desses momentos maravilhosos que nós passamos aqui na casa do Pai, só temos a agradecer. Agradecer aos ensinamentos, agradecer essas vibrações que o Pai nos emana sempre. Enfim, que nós possamos ter força, fé, coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades e lembrar que Deus sempre está conosco. Como disse um orador um dia aqui, Deus sempre nos dá novas oportunidades. Basta que nós mudemos. Que assim seja, graças a Deus.
Eu tenho uns recados rápidos da casa. Queria pedir licença aos senhores para mim dar uma lida. Programa de apoio à gestante. O programa de apoio à gestante está com vagas abertas para cadastro. Oferecemos cestas básicas semanais e enxoval ao término do 8º mês de gravidez. Inscrições e mais informações às segundas-feiras, às 14 horas, no plantão de orientação. O encontro com a cultura espírita. O primeiro encontro com a cultura espírita desse mês traz a equipe da FEAL apresentando Moacir Camargo em uma palestra musical, na Era da Beleza, dia 25 de fevereiro às 19h30, na Unidade Doutrinária de Santana, e 26 de fevereiro, na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. Curso de primeiro ano e evangelização infanto-juvenil. Ainda dá tempo de garantir sua vaga para o primeiro ano do curso de doutrina espírita, voltado para pessoas acima de 18 anos. E para aqueles com filhos menores, a partir de 4 anos, oferecemos atividades de evangelização infanto-juvenil, aos sábados, às 15 horas, e domingo, das 9 às 11. Se você tem interesse ou conhece alguém, aproveite essa oportunidade. Informações de inscrições e encaminhamento pelo plantão de orientação. O tema da nossa próxima semana será dar de graça o que de graça receber. Ele vem do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Aqueles irmãos que gostam de ler antes podem dar uma passada por esse capítulo e fazer uma leitura. A você que nos acompanhou pela rede Boa Nova de Rádio, o nosso muito obrigado. Boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o passe. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme o nosso conhecimento. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes e em outras modalidades de passes. Agora, eu vou passar a palavra à nossa companheira dirigente do passe, que é a senhora Cleonice. Queridos companheiros aqui presentes, após tantos ensinamentos de vida para nós guiarmos esta vida, esta encarnação da melhor forma possível, possamos ser felizes nesta casa que nos recebe carinhosamente e vamos pedindo ao Pai da vida, a Jesus querido, irmão maior, que nos proteja, nos ampare em todos os dias e assim trazendo-nos o bem-estar, saúde, o equilíbrio, o amparo fraterno, o amor
e o nosso relacionamento com os nossos entes queridos sejam todos melhorados a cada dia através dos ensinamentos deixados pelo Cristo. E assim, amparados por estes irmãos espirituais de luz que vêm nos proteger e trazer-nos as bênçãos de Deus. Vamos a Jesus. Graças a Deus. E assim, então, ainda harmonizados e com os nossos pensamentos voltados para todas aquelas criaturas que nos são caras, que desejamos o bem-estar, que precisamos do amparo de Deus no nosso relacionamento, na sua saúde física, possamos assim, através do passe à distância, mentalizar cada um deles, trazendo aos nossos corações o amparo divino, para que imitamos as bênçãos de Deus trazidas nesta casa. Vamos a Jesus? Graças a Deus. E assim, fortalecidos na nossa fé, amparados pelo amor do Pai Celestial, nós agradecemos a todos que aqui estão e que nós possamos ser bastante felizes no retorno aos nossos lares, levando todo o conhecimento, todo o amparo, e que lá chegando possamos distribuir este amparo fraterno a todos que lá se encontram. Que Jesus nos ilumine, nos acompanhe e tenham todos uma boa noite. Pedimos aos irmãos, aqueles que estão aqui no salão, presentes aqui, por favor, aguardar a orientação de saída que será feita por nossos colaboradores. A casa, André Luiz, se despede de vocês nessa noite gloriosa, nessa noite de luz, pedindo a Deus, nosso Pai, que leve muito amor, muita paz, que encaminhe vocês, os senhores, cada um para os seus lares, em paz e com tranquilidade. Vão com Deus e sejam abençoados. Que assim seja. E também agradecemos aos nossos companheiros que nos acompanharam pelas redes sociais. Uma boa noite.